Bom, hoje no vídeo, né, nós iremos mostrar a construção de Brasília e os candangos, né, essa história, né. A ideia sobre a mudança da capital do Brasil para o interior, em busca de mais segurança, livre de invasões costeiras, já remontava desde o período colonial. Desde o século XVIII, surgiu as primeiras ideias pelo ministro do rei Dom José I, o Marquês de Pombal, com a justificativa da capital do Rio de Janeiro de ser expostas a eventuais invasões dos estrangeiros ou pirata. Depois, os inconfidentes mineiros queriam que a capital fosse transferida para São João del Rei, Minas Gerais. Depois, o jornalista Hipólito da Costa também não gostava muito da ideia da capital ser no Rio de Janeiro. Enfim, a Assembleia Constituinte Imperial de 1823, a tal ideia ganhou contorno de lei por José Bonifácio de Andrade e Silva, que propôs a mudança da capital para o interior do Brasil. Em 1877, novamente suscitou a ideia que entrou em discussão. Foi o tempo que o engenheiro, historiador, diplomata, Visconde de Porto Seguro, Francisco Adolfo Van Hagen, né, saiu em busca de melhor lugar para a nova capital, e o estudioso fez um projeto, um traçado em forma de triângulo. Em 1891, com a Constituição Republicana, que mais uma vez ressuscitou, né, o projeto de mudança da capital do Brasil, quando pela primeira vez ganhou força de lei com a mudança do Rio de Janeiro para o Planalto Central, por questões geopolíticas, se servindo daquele projeto de Van Hagen, né? Anos depois, o belga Louis Cros assinou um ideal, né? Assinalou um ideal território no Planalto Central, nas nascentes de rios, para fazer a capital. Em 1922, no governo de Epitácio Pessoa, um século, né, da independência do Brasil, foi erguido no Planalto Central um monumento e fixado uma placa que foi considerado como a pedra fundamental, né, para se construir no local a nova capital. Já nas constituições de 1934 e 1946, mantém-se nos seus dispositivos, no artigo 4º da Constituição, o projeto de se construir um novo centro político no Planalto Central. Se inclui até uma antiga profecia de São João Bosco, né? Previu o nascimento de uma nova civilização, indicado por ele o lugar onde os paralelos 15 e 20, enfim. A Constituição de 1946 prevê a construção da nova capital, no Triângulo Mineiro, né? Mas depois, com negociações com a Guiana, né? Por fim, prevaleceu a nova redação no Planalto, sendo no Planalto Central. Durante a campanha eleitoral, né, a de Juscelino Kubitschek de Oliveira, JK, para presidente da República, o projeto de se construir Brasília foi posto muito discutido, inserido em suas propostas, enfim. A eleição do dia 3 de outubro de 1955, Juscelino, presidente, e João Goulart, vice, né, numa coligação PSD e PTB. Juscelino Kubitschek tirou 36% dos votos válidos. Foi vitória apertada, foi uma vitória bastante apertada. Juscelino Kubitschek era do Partido Socialista Democrático, PSD, com tentativa de impedir sua posse com golpe pela oposição, sobretudo a UDN, mas com a ajuda do ministro da Guerra Teixeira Lott, que reagiu com um contragolpe, JK assumiu apenas no dia 31 de janeiro de 1955. O projeto de desenvolvimentista, né, com o slogan 50 anos em 5, do seu plano de desenvolvimento do país, com inovações, com seu plano de meta e plano de síntese, implantou no seu projeto de desenvolvimento e industrialização do Brasil, para o Brasil avançar, né, o seu plano de metas desenvolvimentista, foi implantado também em 1º de agosto de 1956.
com as 31 metas, ou seja, objetivo para ser cumprido em 5 áreas estratégicas do país, como energia elétrica, transporte, indústria de base, alimentação e educação. Entre os artigos da Constituição de 1946, previa também no artigo 4º da disposição transitória da dita Constituição, que estabelecia que a capital da República deveria ser construída no Planalto Central, por questões geopolíticas, né? Estratégia em defesa de guerra, menor pressão popular ao governo e sem falar na ocupação do interior brasileiro, né? Então, Juscelino respeitou as exigências da Constituição e começou, em 1956, a construir, enfim, as novas bases da nova capital federal. Brasília foi desenhada por Lúcio Costa, que entre os 26 concorrentes venceu, né, o concurso de projeto, né, e também o arquiteto Oscar Niemeyer. JK fez 31 metas em seu governo, em 1956. O Brasil daquela época, como por exemplo, tinha apenas 30, como dizia ele, tinha apenas 800 mil quilômetros de estradas pavimentadas. Importava praticamente tudo, aço, né? Para se ter ideia, com isso criou depois as manufaturas, né? Gerou emprego entre 1956 e 1960. Né? Com isso, mudou, né, o comportamento das pessoas, das mulheres na sociedade, sobretudo nos centros urbanos, né, como o advento de muitos produtos, como os eletrodomésticos, os automóveis, enfim. O projeto da construção de Brasília, depois de 5 meses de discussão na Câmara e Senado, e até negociações com a oposição, foi finalmente aprovado em 19 de setembro de 1956, com a Lei número 2.874 do processo de construção da nova capital, na qual denominou-se Brasília. Em alusão à noiva, né, alusão à noiva do Brasil. Antes tinha uma proposta de se chamar Vera Cruz. E criou-se, na ocasião, a Companhia Urbanística da Nova Capital, na qual Oscar Niemeyer foi designado diretor do Departamento de Arquitetura da Nova CAP, com o projeto urbanístico de Lúcio Costa, vinculado, né, pela Nova CAP. Israel Pinheiro, diretor da Nova CAP, Bernardo Sayão e Ernesto Silva. Houve a desapropriação de todas as terras onde iria ser a nova capital do Brasil, por sinal, na época, a preço baixo. Inclusive na Fazenda Gama, né? Foi feita a terraplanagem, a fundação dos prédios, o aeroporto improvisado, enfim. A primeira vez que Juscelino visitou o local que seria a nova capital federal, só encontrou o mato, né? Cerrado, não tinha nada mais próximo, só existia de civilização a casa velha da propriedade denominada da Fazenda Gama, enfim. E JK falou ali como um sonho onde iria ser cada repartição pública de Brasília, né? A Praça dos Três Poderes, do Congresso Nacional, o Palácio da Justiça, né? o Palácio do Planalto, Alvorada e os ministérios, enfim. A primeira obra feita em Brasília foi o Catetim, isto é, um palácio projetado por Oscar Niemeyer, feito de tábuas como residência e sede oficial do governo em Brasília, durante a construção da cidade planejada. Antes do Catetim, serviu provisoriamente de palácio do governo e de abrigo no Distrito Federal a velha Casa da Fazenda Gama, propriedade de Agostinho de Almeida e Silva, herdeiro das famílias Roriz e Mireles, né? Mireles, com mais de 160 hectares, mais ou menos. Em 1956, no início da construção, era apenas 332 operários na obra. No ano seguinte, já era mais de 3.000 operários. E assim foi aumentando. Durante a nova capital em construção, mesmo de forma improvisada, havia escola para as crianças e adolescentes, hospital, vendas, enfim, serviços de primeiras necessidades ali. Em 1959, já havia mais de 60 mil pioneiros, os candangos, né, denominados de candangos, né? Os operários de Brasília. Sofria pressão de todo tipo para se apressar a construção, mas nas quais trabalhava dia e noite em regime arrojado, jornada de 2 turnos, até atraso de pagamento, enfim. Lá era um fluxo, né, uma agitação, um movimento. Em meio à poeira, à terra vermelha, nos canteiros de obras, fervilhava de gente e máquinas, e tudo emoldurado pelos barracos improvisados das moradias dos trabalhadores, os esqueletos dos prédios principais em construção, enfim. Chegava pessoas de todas as regiões do país, sobretudo do Nordeste, Goiás, Minas Gerais, enfim.
Vinha gente a pé, no lombo de animais, de pau de arara, ônibus, de avião, enfim. A Nova Cap atuava em conjunto na organização das frentes de serviço. Havia entre os operários recrutados por seleção do INIC, né? Pois concomitante às obras da cidade de Brasília, tinha ativas outras obras como estradas, pontes, barragens, enfim, outros locais e até de estados vizinhos. Tudo ali feito com muita dificuldade, quase todas as materiais de construção chegavam de fora, né, transportadas em avião a alto custo. Só com pouca verba destinada à obra que logo acabou o dinheiro. O governo, sem conseguir empréstimo junto ao Fundo Monetário Internacional, o FMI, o presidente vendeu títulos da dívida pública e emitiu moeda. Não é à toa que à época se acarretou o aumento da inflação e do custo de vida, enfim. Mesmo tendo muito que se fazer ainda em Brasília, inacabada, a mesma foi inaugurada pelo presidente Juscelino Kubitschek em 21 de abril de 1960, com muita gente, foguete e uma grande festividade no evento, depois de 3 anos e 10 meses de ininterrupta construção. A obra de urbanismo e arquitetura da nova capital era composta dessa estrutura modesta, de concreto, em linhas, formas, curvas, enfim, desafiando a natureza e o realismo, né? Com novo visual e estilística da arte em tendência modernista. Não sabemos qual foi o custo total aos cofres públicos da construção da nova Cap. Não teve dinheiro do FMI, mas o economista Eugênio Gundin, de 1886 a 1986, ministro da Fazenda de Café Filho, estima um valor de cerca de 1,5 bilhão de dólares. Se caso fosse feito nos dias de hoje, né, 2023, naquela época, né, 2016, por aí, né, que foi analisado, custaria cerca de 83 bilhões de dólares. Mas há quem calcula-se que o custo final e total da obra da nova capital federal foi bem maior, cerca de 45 bilhões de dólares. Durante a construção de Brasília, havia entre os parlamentares os a favores e os contra tal construção. Assim se dividia entre os mudancistas e os antimudancistas. Os jornais de oposição eleitorais, que difamavam, criticavam, faziam chacota das obras, torcia contra, enfim. E que antes, né, mesmo da inauguração, foi a mudança dos órgãos públicos e aparelhos burocráticos do Rio de Janeiro para Brasília. Mas muitos deputados, senadores e servidores, resistindo, não queriam se mudar. Com isso, foi transportados imobiliários, documentos, arquivos, bibliotecas, as famílias, enfim. Em 1958, o Nordeste brasileiro passou por uma tremenda seca, com falta de água e más colheitas, causando a mortalidade de animais e o flagelo na população, enfim. O Ceará todo foi atingido pela estiagem. Aqui na região do distrito de Araquém, no município de Coreal, Ceará, muitas pessoas vivendo o aperreio da seca, tentou se escapar de toda forma, né, e escapar seus animais em sítios nas serras, como Meruoca e Ibiapaba. Outros, sem meios para isso, recorreu aos socorros públicos vindo do governo, como as frentes de serviço, as emergências, né, fornecimentos, distribuição de alimentos e água pelo governo, enfim, para amenizar a fome e a sede. Na referida seca de 1958, os governos socorriam os flagelados da calamidade através de emergências, como as frentes de serviço. Cavar, limpar poços profundos, cavar, limpar açudes, fazer estrada, construir ou reformar prédios públicos, enfim. Assim, os trabalhadores ganhavam o pagamento em dinheiro e, às vezes, ainda recebiam os fornecimentos em alimentos, em gêneros alimentícios, para ajudar os pais de família na despesa e alimentação da casa. Nesse período acontecia frente de serviço, de trabalho, né, frente de trabalho em Araquém, pois estava sendo feito um novo açude do centro do distrito de Araquém, durante o governo estadual de Virgílio Távora. Na ocasião da seca, com a intensificação do fluxo migratório, sobretudo do Nordeste para Brasília, né, muitos jovens rapazes do distrito de Araquém, que estavam em idade de trabalhar e não haviam conseguido se alistar na emergência, e sabendo do noticiado acontecido do país,
ou a construção de Brasília, sonhando em melhores condições de liberdade, naquela folia, né, quiseram se aventurar, ganhar dinheiro, conhecer outros lugares e gente, sair da casa de seus pais para ir trabalhar na construção da nova capital, na qual as obras estavam a todo vapor e bem avançadas, né? E sem falar em alguns até pais de família né, sem trabalho, né, vendo as dificuldades, a fome, sem conseguir nada, sofrendo, vendeu o que tinha aqui para viajar, em busca de melhores condições de vida e sobreviver o tempo ruim, deixando a mulher e os filhos, né, que depois mandavam buscar. Em outras secas, né, os araquenenses migravam para a capital Fortaleza ou para outros estados como Amazônia, Pará, Piauí, Rio de Janeiro, São Paulo, enfim. Foi o que aconteceu com os araquenenses, o senhor Francisco Teles de Albuquerque, Xixico, o senhor Afonso Teles de Albuquerque, os senhores Domingo Teles de Albuquerque e o seu irmão Francisco Franciné de Albuquerque, Carlito Teles Cardoso, Benedito Teles Moreira, João Batista Vasconcelos, João Raimundo e mais tantos outros que não foram citados aqui. Segundo Candango vai para Brasília, trabalhadores de Araquém, na cidade em construção, em 1956 e 1960, trabalho desenvolvido pela historiadora Cosma Silva Araújo e pela historiadora Thelma Bessa Salles, pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, UVA, e publicado na revista Historiar 2014, volume 6, número 11, ano 2014.2, página 68 a 88, todas as informações que serão baseadas no referido artigo. Segundo o senhor Domingo Albuquerque, os trabalhadores saíram de Araquém na madrugada do dia 20, saíram de Araquém na madrugada do dia 26 de novembro de 58. Ele, em companhia do senhor Benedito Teles Albuquerque, Carlito Cardoso Franciné, pastor, que é o Joaquim Teles Menezes, José Portela, João Vasconcelos, Manuel Vicente, Zé Vicente e Xixico, a pé, até chegar a Bela Vista. Onde pegaram carona em um carro que transportava cal e ia para o município de Tianguá, Acarape, onde pegava, de lá pegava outro transporte, de lá foram para Paraíba. Chegando a Paraíba, foram para a casa de Antônio Chico. Passaram 9 dias na casa dele, esperando o carro que iria levá-lo para Brasília. Araújo, 2014, página 76. Ou seja, bom, quem transportava as pessoas de Coreó para Brasília, Paraíba, era o senhor Firmo Teles. Os araquenenses saíam daqui, pegavam o carro lá para Paraíba e de lá da Paraíba para Brasília. Como já com o destino certo, né, na Paraíba intermediado por Firmo Teles. Com fluxo organizado, isto é, pela própria firma construtora, talvez. Né, já era contratado pela construtora Pacheco Fernandes Danta. Tinha que entrar em Brasília com documentos em mãos para fichar e trabalhar. Assim teria que retirar os documentos, muitos não tinham ainda, e ainda tirava em Freitas de Santana, Feira de Santana, Bahia. A maioria dos viajantes, pobres, não tinha dinheiro para pagar o custo da viagem, ia só com a cara e a coragem. Era tudo por conta deles, intermediário. Levar e fichar, pois o custo da viagem era pago, ou seja, descontado, né, dos salários que recebia nos primeiros meses seguintes. O transporte dos candangos era um pau de arara, com alguns bancos, né, para os passageiros se assentar. E em cima, né, coberto de uma capota, e acima ficavam as bagagens dos viajantes. Durante a viagem, muito sofrimento, enfrentando muitas semanas de percurso, em meio ao sol escaldante do Nordeste, enfrentando poeira, buraco, perigo, doenças e outras possíveis adversidades. Depois, já bem perto de lá, Brasília, na região centro-oeste, era chuva, lama, toleiro, a travessia de rios cheios e outras adversidades do trajeto. Da Paraíba para Brasília levou 12 dias, segundo, né, as depoimentos. 12 dias de viagem, diretos, em péssimas condições, parava em beira de estrada apenas para necessidades vitais, como meia-noite, né, para descansar, dormir um pouco.
dormia no chão mesmo, né, no carro ou no mato, né, as necessidades fisiológicas, fazia as necessidades fisiológicas, ou seja, era tudo sem higiene, enfim, tudo improvisado. Lá em Brasília, os candangos pegavam o pau de arara para se deslocar dos acampamentos até o local dos canteiros de obra da firma. E também pegavam o pau de arara para ir para a cantina almoçar e voltar dela. A maioria dos trabalhadores daqui de Araquém, em Brasília, era no setor da construção civil, né, como servente, alguns como pedreiro. Quando os viajantes nordestinos chegavam lá, os trabalhadores enfrentavam uma diversidade de problemas, tais como referente à alimentação, habitação, conflitos com a polícia, né, como o massacre da Guarda Especial de Brasília, GEB, na firma Pacheco Fernandes Dantas. Diante da exploração do trabalho, as quais estavam expostos como um sistema de virada e horas extras, né, os trabalhadores elaboraram estratégia e forjaram saída, reivindicando seu direito. Araújo, 2014, página 86. Em 1957, em torno de Brasília, já se somava para mais de 12 mil habitantes em barracões com estruturas mínimas de comodidade. Como o contingente de trabalhadores em Brasília já era muito grande, tinha que haver controle com o decreto nas moradas também, como a construção de barracos improvisados e sem muitas comodidades, pois havia muitas invasões nas áreas periféricas da construção da cidade. Quem não queria pagar aluguel, enfim. As autoridades empurravam os pobres moradores para morar no local onde iria ser construído o Lago Artificial Paranoá. Um ano antes da inauguração, havia cerca de 30 mil trabalhadores. Em 1960, ultrapassou para mais de 63 mil operários e 140 mil pessoas já residiam na cidade. Brasília, atualmente, é uma metrópole influente nacional e internacionalmente. E a sua população chegou a 2.817.068 pessoas no censo de 2022. Depois da inauguração, Brasília ainda, sobre aquela influência dos anos dourados, né, se tornou ali um lugar bom, né, para se morar, né, alegre, familiar, um lugar de liberdade, muita vizinhança reunida de muitas regiões do Brasil, até de outros países, né, como do Japão. Enfim, no núcleo Bandeirante, enfim, isso perdurou, né, essa paz perdurou até o golpe de 1964, que tornou Brasília a capital mais violenta, enfim. Enfim, com a inauguração de Brasília, os tempos melhores, com a inauguração de Brasília e tempos melhores aqui no Nordeste, muitos construtores da capital regressaram depois para sua terra natal, Araquém. Mas outros já estabilizados continuaram a morar lá com a sua família, habitando em Brasília, nas cidades satélites. Muitos vivem em Taguatinga, né, Samambaia, Gama, Paranoá, Águas Claras, Guará ou outra região administrativa. Visita Araquém nos finais de ano e nos festejos do padroeiro Santo Antônio. Atualmente, com 63 anos de inauguração, na dita capital brasileira reside muitos conterrâneos e descendentes ou familiares dos construtores de Brasília, né? Em 1987, a Unesco declarou a cidade de Brasília Patrimônio da Humanidade.